Olá, estamos começando mais um Diga Sim Podcast, o podcast aqui da Sim. Seja bem-vindo, é uma alegria receber você aqui para um novo episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa humana e a religiosidade, com uma pessoa que sabe muito sobre o assunto, que nós vamos beber de um conhecimento muito grande para a gente poder se aprofundar cada vez mais nesse assunto, no conhecimento de quem nós somos, de por que nós somos assim e por que nós vivemos a nossa religião. E para me acompanhar aqui, como sempre, a minha querida Lenice, minha mãe. Tudo bem, mãe? Toda vez essa piada. Não é piada, você é minha mãe. Eu sou sua mãe. É uma alegria, né? Mais uma vez a gente está reunido aqui. É sempre um bate-papo muito gostoso, que quando a gente só conversa normalmente no dia a dia, a gente não tem essas oportunidades. Então, além de ser para um público específico, né, que vai nos ouvir depois, mas para nós também é sempre uma riqueza. É uma alegria te receber, viu, minha querida Mi? A Mi. Então, já falamos aqui que vai ser a Mi, mas eu vou apresentar um pouquinho mais formalmente para quem não conhece. A Milena Castro, ela é psicóloga, logoterapeuta, professora, mãe, esposa, cantora e compositora. Já compôs 2 músicas aqui para Sim. Tudo bom, Milena? Bom dia, tudo bem? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? Com a Anice, com a Ana Paula e com todos vocês, né? Que estão aqui para poder refletir junto com a gente esse tema que é tão importante sobre a nossa vida, sobre a vida humana. E tá tudo bem, a gente fica um pouco assim, né, emocionado de estar aqui na presença de pessoas tão queridas, mas também a gente fica muito em casa, né, é uma sensação de estar em família, tá? Então você está com a sua mãe, mas também me sinto em família com vocês. Ai, que bom, feliz, eu me sinto em família também. Ô Mi, antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto do nosso episódio de hoje, que é a pessoa humana, a religiosidade, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Você está aqui desde os primórdios lá da Sim, começou lá atrás aqui o seu caminho aqui com a Sim. Eu queria saber um pouco como que foi o seu caminho de conversão, o seu caminho aqui com a Sim. Você conta um pouquinho pra gente? Onde Claro, tudo começou? Sim, tudo começou em Oswaldo Cruz. Eu morava em Oswaldo Cruz e lá eu fiz o seminário de vida. Então já tínhamos um trabalho, né, na diocese de evangelização e eu fui alcançada por esse trabalho. Então, em 1995, eu fiz o seminário de vida e desde então comecei a minha caminhada. E lá também conheci, né, o Luciano, que depois, em 97, a gente veio a iniciar um namoro e depois constituímos a nossa família, mas em 95 eu tive uma experiência por meio do seminário de vida e como as pessoas que estavam lá envolvidas nesse processo de evangelização algumas dessas pessoas sentiram o chamado de poder fundar Sim. Então eu posso dizer que eu acompanho esse trabalho desde que ele nasceu, né? Algumas vezes mais diretamente, outras vezes mais indiretamente. Nessa época eu morava fora, depois eu de Oswaldo Cruz me mudei para Maringá, então eu passei um tempo lá trabalhando, estudando, então assim, acompanhava os trabalhos, participava aqui dos processos formativos que tinha na diocese, né, porque desde que eu fiz o seminário de vida, logo no meu primeiro seminário eu já passei a servir no grupo de oração, então eu servia por meio da música e aí a gente tinha assim um trabalho também de evangelização que me prendia aqui, né? Embora eu morasse lá no Paraná, mas sempre que tinha alguma coisa formativa, algum evento da igreja que o meu ministério tocava, eu vinha também para poder acompanhar. E como também o Luciano estava aqui, né, em Dracena, ele morava aqui em Dracena, então também tinha assim muitos motivos para vir para cá, né? Então eu acabei ficando assim bastante vinculada aqui, né? Mesmo morando fora, mas esse período eu acompanhei de uma forma mais indireta, né, os trabalhos. Depois que eu me mudei para Dracena, que foi quando eu comecei a participar mais ativamente. E depois foi formando sua família. Aí as meninas também nasceram praticamente aqui dentro, continuam aqui até hoje. A gente teve um episódio com o Luciano,
esposo da Milena, para quem quiser ver e não viu. Os dois, né, já tem muitas riquezas para poder partilhar com a gente, então temos o episódio dele também. Ele fala um pouquinho, né, da família de vocês, das meninas, mas e aí a sua visão de mãe? Eu quero saber um pouco também da mãe, né, como foi começar a sua família aqui, as meninas irem crescendo aqui, ver hoje elas que fazem parte dos jovens também, trabalhando e vivendo isso tudo que você já viveu. Para mim isso é uma graça, é a graça de Deus que nos alcança, né? Constituir família sempre foi um sonho para mim. Eu sempre tive esse desejo de constituir uma família em Deus, de poder encontrar um esposo que pudesse professar da mesma fé, que pudesse vivenciar os mesmos valores e que a gente pudesse educar as nossas filhas também dessa forma. E Deus, ele foi muito cuidadoso com isso, né? Então eu conheci o meu esposo no seminário de vida e a gente começou um caminho e namoramos, casamos, tudo dentro dessa comunidade que é assim, né? Eu vejo que nós somos frutos, a nossa família é fruto de um trabalho evangelizador que assim plantou, né? Nós nascemos dali, dessa evangelização, e a nossa família também. E para mim é uma alegria muito grande poder hoje olhar para as minhas filhas e vê-las participando, né, aqui da Sim, e vê-las assim, realizando alguns valores que são muito importantes e que nós, enquanto pais e pai e mãe, a gente não consegue imprimir na vida dos filhos. Na adolescência, eles têm uma necessidade de buscar lá fora, né, de conhecer, e esse convívio com outros jovens que também vivem, que também buscam as mesmas coisas, isso nos ajuda até a realizar a nossa missão enquanto pai, enquanto mãe, né? Então, para mim é uma alegria muito grande tê-las participando, servindo aqui na Sim. E sim, desde a barriga, né? A Maria Carolina, ela, na época que ela nasceu, nós tínhamos um trabalho de evangelização com o trio elétrico e a gente participava, né, eu participava do Ministério de Música e nós evangelizávamos muito. Então, Maria Carolina nasceu e cresceu viajando, ia de bebê conforto no trio elétrico, a gente saía para as evangelizações, ela dormia naquele baú do trio, né, tinha os espaços. Então, assim, ela e a Ana Marina, né, porque elas nasceram na mesma época, então tanto uma quanto a outra, elas então viveram essa experiência. E a Maria Tereza também tem um fato interessante. Maria Tereza nasceu e ela foi batizada numa festa da misericórdia. Eu lembro disso. Então, aqui? Foi aqui em Dracena, lá no SESD. Nós tivemos uma SESD. festa da misericórdia há 14 anos. Mas foi realizada aqui pela Sim. Foi. Ai, que legal, foi no retiro, foi batizada. Que legal, Mi. Então temos muitas histórias, né, assim, das meninas desde sempre também envolvidas aqui com a missão, né. Ai, que gostoso. O meu segundo, o Tomás, foi batizado num retiro aqui no Centro de Evangelização também. Ah lá, pronto. Ai, gente, vamos lançar moda. Sabe, diga. É muito legal quando você fala das meninas, né, que elas estão aqui junto com a gente. Eu fico encantada, porque assim, a Ana Paula cresceu nesse ambiente, né? Que está aqui agora, que já é mãe, e os filhos dela estão aqui também. Então, também. Mas eu vejo as suas filhas e, assim, vários olhares maternos, quando você não está presente, vários olhares maternos para elas. Então, quando vem para cá, eu imagino que você fica muito tranquila, porque era o que acontecia comigo e é o que acontece com a Ana Paula, de estar sendo cuidada, não só evangelizada, está sendo cuidada. E eu vejo, porque eu fico muito de olho nas meninas. E no filho de todo mundo. Sim. E isso é uma alegria, né? Depois ver você falar isso e vem ao encontro daquilo que a gente percebe mesmo, né? Sim, é uma confiança, né?
Então não é aquilo, mas você ia evangelizar e deixava suas filhas, né? Não, eu não deixava, porque os irmãos estavam ali. Então, esse senso de ampliar a família, né? E esse olhar, esses muitos olhares, né? Isso nos ajuda e nos tranquiliza. Então, aquela confiança mesmo de saber que elas estão guardadas, que elas estão cuidadas, né? Estão sendo conduzidas para o bem. Então, isso tranquiliza o nosso coração. Você não deixava elas de jeito nenhum, você levava elas. Não, já deixei também. Algumas vezes, algumas renúncias são necessárias. Em alguns momentos, né? Mas isso também promove crescimento, né? Sim. A vida em comunidade, ela é uma riqueza muito grande, gente. Nossa, eu sou apaixonada aqui por essa comunidade. E aí, quando a gente é mais novo, quando eu era mais nova, eu não percebia tanto. Era aquela coisa que você vive, mas nunca pensou, né? Só vivia. Aí agora, um pouco mais velha, ainda mais conversando com quem passou por um pouco mais de coisa, é uma riqueza, assim, não tem nenhum outro lugar isso. Não existe. Por isso que às vezes a gente não conhece. Não né? conhece. Não por isso conhece. que às vezes quem olha de fora fala, ai, você é doida, fica fazendo essas coisas. Mas não é, gente. É que você tem que conhecer para saber como é que é. Aos olhos dos homens muitas coisas são loucuras, né? Mas só quem experimenta ali a graça do Espírito Santo, que é o que nos une. A gente pode testemunhar isso, né, dessa forma. E eu vejo que é isso de ser família, né? Porque, é claro, eu tenho a minha família que eu constituí com o meu marido, com as minhas filhas, mas isso só não ia bastar para que eu realizasse a minha missão como mãe. Sim. Porque hoje eu tenho essa tranquilidade porque eu sei que as minhas filhas estão vivenciando valores que um dia, né, me alcançaram, experiências que um dia também eu tive e que elas estão experienciando isso aqui dentro da Sim, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre essas experiências, né? Sobre esse experienciar o que a gente vive aqui dentro, a nossa religião, o nosso relacionamento com a pessoa divina, com o Senhor. E aí, vamos entrar então no nosso assunto, Mi. É porque senão a gente fica aqui conversando o dia inteiro, né? Se a gente ficar conversando sobre a nossa vida, tem muita coisa para falar e é muito bom. E com certeza, se a gente ficar perguntando da sua vida, vai evangelizar muito também. Mas a gente queria falar então sobre o nosso tema, que é a pessoa humana e a religiosidade. E aí, para começar, eu queria entender um pouco, que você explicasse pra gente, né, o que é a pessoa humana, porque não só pessoa, né, pessoa humana, né, parece redundante, mas não é, já tô sabendo que não é. O que é a pessoa humana, né, a gente tem essa religiosidade, tem essa vivência, mas tem aí um fundo no que a pessoa é, e o que é a pessoa humana, Milena? Eu acho que quando a gente fala pessoa humana, né, porque nós estamos dizendo que existe outra forma de ser pessoa. Então, pessoa humana. Nós somos pessoas humanas. A nossa natureza, ela é humana. Mas existe uma natureza que é divina. Então, nós falamos pessoa humana para diferenciar da natureza divina. Tem uma natureza angélica, né? Então, a gente diferencia a nossa natureza dessa forma. E até porque, sendo de natureza humana, existem algumas características que estão presentes em nós, seres humanos. Então, a pessoa humana, ela é dotada de razão. Diferente dos animais, por exemplo. Os animais, eles não têm a razão, eles não decidem pelas coisas, eles agem movidos pelos instintos. Então, ele tem uma necessidade, instintivamente, ele realiza, ele busca aquilo que ele precisa, ele busca um alimento instintivamente, ele busca reproduzir a espécie instintivamente, ele também busca se defender instintivamente. Se você chega para um cachorro e você chuta ele vai avançar em você, porque ele está se defendendo, é a forma que ele pode fazer isso. O ser humano não. Então, o ser humano, ele pode pensar como que ele vai reagir àquilo que acontece com ele. Então, se alguém nos ofende, né, se alguém nos chuta, a gente pode reagir chutando ou avançando como um animal, sim, mas nós também podemos nos elevar. Nós podemos nos colocar nessa condição que é humana. Então, o ser humano, ele está para além, né, daquilo que é animalesco. Nós temos uma forma própria de ser no mundo, de agir no mundo, por isso que nós diferenciamos isso, né? Por isso pessoa humana. Pessoa humana. Então a gente não é só aquele instinto, também não é só a parte racional, é isso?
Exato, nós temos uma dimensão, sim, que os instintos também estão presentes na nossa vida. E quando eu falo de instintos, vamos entender assim, as nossas necessidades. Nós temos necessidades de alimento, necessidades de descanso, de proteção, tanto necessidades da ordem biológica, que atendem àquilo que faz parte do nosso corpo, né, para a gente poder existir no mundo, quanto necessidades que são psíquicas. Estão presentes. Nós temos necessidades de nos relacionar. Nós somos seres relacionáveis. Nós temos necessidades de nos sentir seguros, necessidade de nos sentir amados. Sim. Temos uma afetividade, né? Então, assim, essas necessidades, elas também fazem parte da vida humana. Mas nós não somos só isso. Nós podemos ter todas as nossas necessidades satisfeitas e ainda sentir falta de algo. Então, nós sentimos essa falta justamente por sermos humanos. Porque se nós não fôssemos pessoas humanas, nós estaríamos satisfeitos somente com as nossas necessidades atendidas. A gente vê, acho que dá para ver isso bem hoje em dia, porque nós vivemos, né, numa sociedade que a gente tem abundância de coisas, né, no geral, né, claro que tem as exceções, mas no geral a gente tem abundância de coisas. Então, é fácil você ver muita gente que não tem a necessidade nem material e às vezes tem uma família também carinhosa, né, que dá um afeto e tudo mais, mas não tá bem, parece que tá faltando alguma coisa. O que é essa alguma coisa que tá faltando, né? Porque às vezes a gente fica, não, né? Se o dia que eu tiver tal coisa, eu vou ficar feliz. O dia que eu casar e tiver filho, eu vou ficar feliz. E a gente vê pessoas que conquistaram tudo isso e não tão felizes. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o mundo, né? O mundo tá de ponta cabeça. E, de fato, isso que você coloca é muito real, né? As pessoas, elas criam situações e depositam a felicidade nessas realizações. Então, quando a gente é criança, a gente sonha em fazer 18 anos para ser independente. Sim. Aí, a gente faz 18 anos... a gente não está realizado ali. Aí a gente quer estudar, quer ter um trabalho, quer constituir uma família. Então, o sentido ele vai sempre se mostrando fora da realidade que a gente está. Então, existe uma busca que nunca cessa, né? E a gente vai tentando se realizar, se preencher nas realizações desse mundo, né, que é da nossa vida ordinária. E algumas vezes nos realizamos, são coisas importantes que a gente faz. Então, eu tinha o sonho de estudar, de ser uma boa profissional. Então, quer dizer, eu precisei mover um esforço na direção de conseguir essa conquista, né? Eu tinha o sonho de constituir uma família. Então, eu busquei isso, eu me dedico a isso, eu me esforço para manter a minha família. Então, são realizações sensatas, são válidas, né? São importantes para mim, enquanto pessoa humana. Mas não são só essas realizações, né? Eu conheço pessoas, e é justamente isso que você está dizendo, nós conhecemos pessoas que têm todas as suas necessidades satisfeitas. Então, tem alimento, tem um trabalho, tem saúde, tem família, tem amigos, mas não são felizes, não conseguem se realizar na vida. Ainda fica aquele sentimento de que falta. Por quê? Porque às vezes falta o sentido, o para quê que a pessoa busca realizar tudo aquilo, né? Para ficar bem claro essa diferenciação que você fez entre a pessoa humana e um animal. Vamos pegar ali um cachorrinho. Se ele tiver tudo isso que você falou agora, todas essas necessidades satisfeitas, ele está plenamente realizado. Ele não tem mais uma busca de nada. Mas o ser humano, justamente porque existe um racional, existe um para quê, então mesmo eles tendo satisfeita todas as necessidades temporais e físicas, então ainda assim pode faltar algo. Exato, é isso. Então, assim, essa falta, ela pode existir, ela vai existir, porque nós não nascemos somente para ter as nossas necessidades satisfeitas. Então, um animal, se ele tiver um lugar para ele dormir, aconchegante, quentinho, se ele tiver a ração, o alimento para ele comer, se ele tiver pelo menos um pouquinho do carinho ali do seu dono, minimamente ele vai se realizar e ele vai se satisfazer. E ele não vai se questionar de mais nada nessa vida. A gente não vê uma vaca lá no brejo, né, que está comendo o seu pasto, perguntando, poxa, mas o que mais a vida espera de mim, né? Qual que é o sentido da minha vida? Para onde eu vou? Não. Se você colocar ela ali e você satisfazer as necessidades,
necessidades, ela vai viver a vida de vaca dela ali. Agora o ser humano não, o ser humano ele é inquieto, Sim. Ele não fica bem, ele até realiza aquilo, mas ainda vai existir a sede de algo que não se sacia, né? Somente com água, somente com alimento, somente com dinheiro, somente com realizações, né? Realizações materiais, físicas, né? Da ordem biológica, afetiva. Eu lembro do padre falando uma vez que se você pega uma vaquinha, dá um pastinho verde para ela comer, dá um boizinho para ela se reproduzir, dá uma aguinha fresca para ela e uma sombra para ela dar uma deitadinha de vez em quando, ela está plenamente satisfeita na sua felicidade bovina. Exato. Eu lembro desse termo. Felicidade bovina, felicidade exato. bovina. Então a gente não tem uma felicidade bovina. Não temos, porque a nossa felicidade humana, né, ela depende de outras coisas, né, que não são alcançadas aqui, nesse tipo de realização. Então tem alguma coisa que a gente busca. Exato. Você falou de sentido, né? Busca um sentido. O que, pra ficar assim, pra gente entender melhor, o que seria esse sentido? Como assim a gente busca um sentido? Um caminho? Alguém vai dar um mapa e aí a gente vai, sentido direita, esquerda. O que é esse sentido? Como que eu encontro? Faz sentido, né? Faz sentido, né? Mas não é porque faz sentido que nos dirige, né? Percebe que mesmo quando a gente sabe, a gente encontra uma placa que diz do caminho que precisa ser feito, nós precisamos decidir qual o caminho que a gente vai seguir. Então, assim, o sentido está justamente nessas escolhas que a gente faz. A gente olhar para a realidade que a gente precisa viver e a gente pensar, o que a vida me chama a realizar nesse momento? A vida está me chamando para ir para a direita ou para a esquerda? Ainda que a placa aponte o sentido, né? Aponta qual que é a direita, qual que é a esquerda. Isso, exato. Mas aí nós precisamos decidir. E como que a gente decide? Movido pelos nossos valores, movido por aquilo que a gente vai percebendo, a gente vai captando no decorrer da nossa existência algumas realidades que são importantes pra gente. Algumas coisas no decorrer da nossa vida, elas vão brilhando para nós. E a gente sabe que a gente precisa realizar, a gente sabe que a gente precisa estar ali, a gente sabe que a gente precisa fazer uma entrega para o mundo, né? E uma das formas de nós caminharmos para esse sentido, né, é através da realização de valores. Então a gente pode entregar um talento que a gente tem para o mundo, a gente pode experimentar a beleza do mundo, a gente pode contemplar aquilo que está feito, né? E isso é muito importante porque nos coloca no lugar de criaturas. Porque existe um mundo criado que não dependeu da gente para ser criado. Então, quer dizer, existe algo para além de mim, existe um ser que criou, existe um criador. Então, quando eu me coloco a contemplar essas realidades que existem, isso me coloca diante de um caminho de sentido. E quando eu estou também diante de uma situação onde muitas vezes o sofrimento vem nos visitar e a gente precisa recrutar todas as nossas forças para poder sobreviver, para poder enfrentar a vida. Então, isso também me coloca no caminho do sentido. Eu tenho uma professora muito querida que ela me ensinou de uma forma muito simples, porque eu me questionava muito. Mas e esse sentido, né? Quando eu comecei a estudar, eu me questionava. Criar, inventar não se inventa. Exato. Não é algo que a gente cria, não é algo que a gente inventa, é algo que existe. É algo que está ali, que está na vida, né? Por isso que a gente fala sentido da vida. Só que nos cabe decidir, nos cabe descobrir qual que é o sentido que está na vida. Olhar para a vida e tentar identificar. Por aí? Isso. E às vezes a gente não percebe, a gente vai vivendo e não consegue captar o sentido de cada momento. E aí uma vez ela me disse assim, que o sentido é quando eu estou diante de uma realidade, eu passo por aquela experiência e aí eu percebo assim, poxa, vale a pena viver para passar por isso. Vale a pena entregar minha vida aqui. É aquela experiência que Simeão teve quando ele foi visitado. Sabe? Pronto, eu tô pronto, os meus olhos já viram.
Então a minha vida valeu a pena só por isso. Toda a espera de longos anos valeu a pena por esse momento. Isso. Então a experiência do sentido é quando eu realizo algo e dou aquela respirada. Poxa, vale a pena viver para passar por isso, né? Então eu acho que essa palavra, esse ensinamento, ele caiu no meu coração como a melhor definição de experiência de sentido, né? Porque não é algo só que eu realizo e busco conquistas, não é algo só agradável quando a gente fala de sentido, né? Eu estou buscando o sentido da vida, eu estou buscando a realização máxima da minha existência. Mas tem coisas que a gente vive que são tão sacrificantes para a gente e a gente sabe que a gente está cumprindo o nosso papel e a nossa missão ali e aquilo dá aquela sensação. Era aqui que eu precisava estar. Era isso que eu precisava fazer agora. Aquela sensação de dever cumprido na vida. Sim. Então, a experiência do sentido, ela acontece dessa forma, né? Quando a gente cumpre com aquilo que está designado para a gente cumprir. Quando a gente não foge daquilo que a vida nos chama a realizar em cada momento. Por isso que, em cada momento, a gente tem um sentido do momento. O sentido não é algo que é um sentido e é fixo e é só isso, eu realizei e acabou. Não. A cada momento da vida, a cada nova fase da vida, a gente vai tendo novas experiências de sentido. É como se fosse as cenas de um filme, né? A gente vai, de cena em cena, isso vai se completando, até que no final a gente consegue entender o filme todo, né? Precisa dessa totalidade também. Para conseguir entender o que era. Isso. Cada momento um sentido, você falou, né? São momentos com sentidos novos, né? Mais ou menos isso. É como uma mãe, né? Era adolescente, tinha algo a realizar naquele momento, depois casou, né? Para trazer bem para a realidade da nossa vida mesmo. Sim. Aí eu casei, e aí o sentido naquele momento era ser uma boa esposa, era cuidar, né, ali do meu esposo. Depois vieram os filhos. E aí o meu sentido, a partir de então, foi cuidar com carinho, é mais ou menos isso. A cada etapa da vida, eu vou vendo o que a vida me chama. Isso. E quando eu não cumpro, eu sei, né, o meu chamado para aquele momento, a vida me chama, mas eu resolvo não estou disposta. Não tô afim. Não quero. Por que eu pergunto isso para você? Porque hoje a realidade da nossa sociedade muitas vezes é assim. Eu sei que o meu papel, né, não se usa, claro, as palavras bonitas da logoterapia, mas eu sei que o meu papel hoje é ser esposa, é ser mãe, mas eu não quero. Dá trabalho. Né? Dá trabalho. Como que fica o interior, né? Porque o coração, ele anseia, ele sabe, ele conhece, né? Qual seria o meu papel. E quando eu não realizo, o que acontece? O que acontece? Acontece um sofrimento. A gente muitas vezes tentando fugir de um sofrimento, tentando fugir de algo que é difícil, a gente acaba produzindo mais sofrimento. Então, assim, quando eu sei que eu preciso me dirigir a algo, né? Então, eu sei que agora, nesse momento, é isso que a vida está exigindo de mim, né? A mãe de crianças pequenas sabe que naquele momento a vida está exigindo aquilo dela, ela precisa se consumir, se gastar ali, mas ela não quer, porque vai exigir esforço, né? Então, ela vai ficar o quê? Ela pode não cuidar, ela pode não realizar aquela missão, ela pode não cumprir o dever. Algumas coisas outras pessoas podem fazer por nós, mas tem algumas realidades que ninguém vai poder fazer. E nessas realidades que ninguém vai poder fazer, a gente vai ficar devendo. Só que aí não é devendo para o amigo, não é devendo para o banco, é devendo para a vida. E isso é muito sério, porque a vida ela vai cobrar, né? Em algum momento, isso vai ser apresentado para nós. E aí a gente fica com dívidas existenciais, né? Então essas dívidas elas custam muito caro. Então nós temos que ter essa atenção. Quando a vida nos pede algo, a gente precisa recrutar as nossas forças para conseguir oferecer. Quando a gente não realiza aquilo que é próprio da nossa identidade enquanto pessoa, vamos pegar num sentido mais amplo, né? Por exemplo, a mulher. A mulher, ela tem uma identidade, né? Uma vocação, um chamado existencial voltado ao cuidado. E hoje nós vemos muitas mulheres se furtando disso, porque dá trabalho
você cuidar de pessoas, dá trabalho você se dedicar a uma família, dá trabalho você entregar e cuidar, dividir a sua vida com mais alguém, um esposo, né? Você gerar a vida dá trabalho. E aí, às vezes, eu não quero ter esse tipo de trabalho. Eu quero só trabalhar, eu quero ser uma boa profissional, eu quero me realizar de outras formas e eu acabo não realizando aquilo que é próprio da minha essência. Porque o que é próprio da mulher? Quando a gente pensa na essência do ser humano, tanto para o homem quanto para a mulher, nós somos chamados a viver por algo que seja fora de nós. Existe algo na nossa existência humana que nos coloca na direção do outro. A gente chama isso de autotranscendência, porque a transcendência é algo que está para além de mim. Então, eu sou um ser material, tenho meu corpo aqui, vivo nesse mundo, mas para além disso tem uma realidade. E essa realidade é transcendente. Eu consigo, quando eu não olho só para as minhas necessidades, eu consigo sair de mim e me dirigir para fora e me elevar. Então, quando eu faço esse movimento, né, de sair de mim para algo que está para além de mim, eu estou caminhando na direção do sentido, porque isso é próprio da minha essência. Quando eu me nego a fazer esse movimento e me fecho na minha necessidade, porque eu não quero me esforçar agora, porque eu estou muito cansada, porque eu não estou aberta a essa situação que a vida está me oferecendo, então eu me fecho. E esse fechamento produz sofrimento, produz vazio. É onde a gente vê pessoas hoje vivendo grandes vazios existenciais, grandes sofrimentos. Por quê? Porque estão devendo para a vida, porque não estão cumprindo aquilo que é próprio da identidade. Então, no caso da mulher, como eu estava dando como exemplo, a mulher ela é feita para se dirigir ao cuidado de alguém. A gente fala da autotranscendência, que é você sair de si mesmo, Viktor Frankl, que é um psiquiatra, e que é o criador da logoterapia, essa abordagem que eu trabalho, ele diz que a autotranscendência é quando a gente sai de nós mesmos e nos dirigimos a realizar um trabalho, a amar alguém ou a servir um Deus. Então, ele dá essas possibilidades. Então, quando a gente pensa em se dirigir a algo ou a alguém, a mulher ela tem uma essência que se dirige mais para alguém. O homem, quando ele sai de si, é próprio da masculinidade, ele se dirige a algo. Ele vai lá trabalhar, porque é da essência do homem ser provedor, e ir lá buscar o sustento, isso desde sempre. É da história da humanidade isso, a gente não está inventando o que é masculinidade, Mas é claro que a mulher também pode sair, pode trabalhar, e também isso faz parte também do chamado de muitas mulheres. Sim. E não tem nenhum problema nisso. A questão é quando ela nega aquilo que é essencial, aquilo que é próprio. Porque isso produz dívida existencial. Então, quando a gente falava do sentido, agora há pouco, existem 3 perguntinhas que nos ajudam, assim, a encontrar o caminho do sentido e a saber, assim, que se eu não responder, eu vou ficar devendo para a vida. Então, tem um Rabino Hillel, ele diz assim, que quando eu estou diante de uma realidade, aonde eu posso perguntar, se não sou eu quem faço, quem o fará? Você faz. Porque se você não fizer, você vai ficar devendo para a vida. Então, assim, quando você estiver diante de uma realidade e a vida, você puder perguntar, mas se eu não fizer, quem que vai fazer? Faz. Não foge. Porque se você fugir, você vai dever para a vida. E aí você vai sofrer. E outra perguntinha, que aí diz o sentido do momento. Que aí cada momento tem um sentido. Se eu não faço agora, quando? Vocês já estiveram diante de uma realidade onde a gente fala assim, mas se eu não fizer isso agora, vai passar. Sim. É aquela graça que passa, Sim. Por isso que a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar lá com o nosso azeitinho ali, Porque vai passar. E tem coisas que passam e não voltam, porque o tempo passa. E a graça também. Era a oportunidade do momento. Daquele momento. Então, se eu não faço agora, quando? E a última perguntinha que ele coloca é assim, se eu fizer só para mim, quem sou eu? Então, se eu não faço por algo que está para além de mim, se eu faço só para atender uma necessidade que é minha, além de eu me colocar numa posição egoísta, eu não estou caminhando na direção do sentido. Então, aquilo que fecha em mim mesmo produz sofrimento, produz vazio. Aquilo aonde eu consigo abrir
oferecer, entregar, realizar algo, né? Entregar algo para o mundo, para alguém, realizar uma missão, um trabalho. Então, isso me coloca na direção do sentido. Então, o sentido não temos uma receita. O que é o sentido? Qual que é o sentido da minha vida, né? Nos cabe descobrir. E aí, como que a gente vai descobrir? Realizando os nossos deveres, cumprindo com a ordem do dia, né? Então, assim, nós temos várias exigências no nosso dia e quando a gente cumpre com essas exigências daquilo que a vida pede, a vida ordinária, o dia a dia, acordar cedo, arrumar minha cama, cuidar dos meus filhos, sabe? Ir para o meu trabalho, servir naquilo que eu sou chamada a servir. Quando eu realizo essas coisas, eu vou descobrindo a minha identidade. E aí, quando eu descubro a minha identidade, então aí eu já não corro mais o risco, né? Se eu fizer só para mim, quem sou eu? A gente nem sabe quem a gente é quando a gente só age movido pelo nosso egoísmo, quando a gente só olha para a nossa necessidade. Como que eu vou oferecer isso se para mim também está difícil aqui? A gente tem essa tendência de olhar primeiro para a gente. E esse movimento de olhar primeiro para a gente é um movimento que nos fecha num egoísmo. E nós não nascemos para viver assim. Nós nascemos para viver por algo que está para além da gente. Nós nascemos para viver por algo mais elevado, né? Sim. Ô Mi, quando você estava falando, né, do sentido, né, agora, de como a gente se direciona para esse sentido, em alguns momentos, tanto você quanto a Anice usaram a palavra, o sentido chama, é um chamado, né, é algo que me chama, que me atrai. Você até disse, o sentido brilha, né, no nosso dia a dia. E aí, pegando isso do dia a dia, né, de ir fazendo, porque às vezes a gente fala, quando começa a falar de sentido, a gente acha que é alguma coisa gigantesca, né, que vai aparecer um anjo e vai falar, olha, você vai realizar tudo isso. E aí, como você disse, são coisas do dia a dia, são os pequenos, ordinários e tudo mais, mas que são chamados, é algo que a vida chama. E aí eu lembro, que eu acredito que foi você, porque eu faço aula com a Milena, gente. Ela é nossa mestra. Tá, ela é nossa professora. E aí, se eu não me engano, foi você que uma vez pontuou o seguinte: se existe um chamado, existe alguém que chama. E aí eu acredito que seja nesse ponto que a gente entra na religiosidade, na questão religiosa. E aí, eu acho que um grande problema que hoje a gente enfrenta, que quando a gente combinou de fazer esse episódio com você, para mim, foi algo que eu achei maravilhoso para os tempos de hoje, que hoje em dia muitas vezes a gente não acredita mais nem que exista esse transcendente que você falou. Então, às vezes, se alguém se perguntar, né, tipo, mas por que esse assunto, né? Por que a gente não falar mais já dentro do próprio catolicismo, da nossa fé? Mas é porque a gente já tem um problema anterior hoje, de muitas pessoas que não acreditam que exista algo para além, esse transcendente, esse alguém que chama Deus, o próprio Deus, né? E aí, se a gente pega as religiões, né, e todas as civilizações, desde que a gente conhece, todas elas desenvolveram uma religiosidade. Então, todas as civilizações, isoladas que fossem, elas desenvolveram uma maneira de tentar se relacionar com esse transcendente. Se todo mundo, que mesmo que não teve influência de outras culturas, desenvolveu uma maneira de tentar se relacionar com esse transcendente, é um grande indício de que esse transcendente seja real e exista. Então, como que funciona isso? Como que é esse alguém que chama, esse transcendente? Vamos pensar assim, ó. Nós somos seres criados, né? Então, se eu sou um ser criado, existe um criador. Então, se eu sou pessoa humana, existe uma pessoa divina, de natureza diferente de mim, que me criou. Então, quando a gente é criado, né, na nossa criação, foi lá, a Milena vai vir ao mundo. Então, a gente nasce com algo a ser realizado. A nossa existência, ela é lançada no mundo junto com uma missão. Nós não nascemos à toa. Nós temos um chamado, algo a realizar. Né? Quando a gente pensa no profeta Jeremias, tem uma frase que diz que, né, ele foi chamado antes mesmo do nascimento. Então, já tinha algo que foi pensado para a vida do profeta Jeremias, antes que ele nascesse, algo que ele precisava realizar neste mundo. Então, nós também, quando nós somos chamados à vida,
nós já somos lançados a essa vida com uma missão a realizar. Nós temos uma tarefa a realizar no mundo. Só que cada pessoa tem a sua tarefa, o seu chamado, né? Então, quando a gente fala desses chamados, significa que nós nascemos com algumas obrigações especiais a realizar aqui no mundo. Coisas que, se eu não realizar, ninguém vai fazer. Então, nós temos a responsabilidade de realizar isso. E como que a gente descobre isso? A gente não vem com uma etiquetinha, né? Igual as bonecas que se compram, que vem com etiquetinha, igual uma roupa. Olha, cuide dessa forma, faça isso, Lava né? seco. Isso, não. O ser humano não vem com essa etiquetinha, né? Bom seria. Então, a gente tem que descobrir. E aí, quando a gente pensa nessa relação de criatura, criador, então, se existem chamados, existe alguém que chama. Eu chamo, por exemplo, lá na minha casa, a minha filha. Maria Carolina, vem aqui. Maria Carolina, faz isso para mim, por favor. Quer dizer, eu chamei ela, eu convoquei ela a realizar algo. Então, o que eu espero dela? Eu espero uma resposta. A hora que eu falo, Maria Carolina, eu espero que ela me responda. Oi, mãe, o que você precisa? Né? E que ela me atenda naquilo. Então, quer dizer, existe uma mãe chamando uma filha. Né? Então, quando eu penso isso existencialmente, né, trazendo para essa realidade do sentido, é a mesma relação. Então, se eu tenho chamados, se eu tenho uma tarefa, se eu tenho algo a realizar aqui nesse mundo, nesta vida, quem me deu a vida é quem me chama. Nós somos co-criadores, a gente até contribui, né? Enquanto nós três aqui somos mães, nós contribuímos para gerar vida no mundo. Mas nós não criamos a vida. Então, só o Criador é que é capaz de designar o chamado de cada um. Então, quando a gente olha e fala de quem chama, a gente está olhando para alguém que está acima de nós. Se existe uma voz, essa voz não é minha, né? Existe uma voz que fala e que fala na nossa consciência, inclusive. Né? Quem nós somos, o que nós devemos fazer e para onde nós devemos ir. A gente responde na nossa liberdade. A gente é livre para responder ou não. Quando eu chamo a Maria Carolina, ela pode responder prontamente, oi mãe. Ou ela pode fingir que ela nem escutou. Sim. Então, algumas vezes nós também adotamos essa posição diante dos chamados da vida. Poxa, minha mãe está me chamando, já vou ter que fazer alguma coisa. É melhor eu ficar quieta na minha. É melhor eu fazer que eu estou estudando, que eu estou fazendo outra coisa para não ter que responder a ela. A gente adota essa postura diante da vida. Né? Às vezes a gente ouve o chamado, mas a gente adota essa postura. Às vezes porque não quer se comprometer e às vezes por medo, né? Quando a gente pensa, quando tem o profeta Samuel, né? Ele foi chamado. Sim. E assim, ele teve medo. Ele ouviu a voz, mas ele teve medo de responder. Então, às vezes, a gente deixa de responder porque não quer ter o esforço, não quer se comprometer com uma tarefa que pode vir, né? Então, é melhor eu nem escutar o que eu preciso fazer. Ou, às vezes, também a gente tem medo de ouvir e de responder, porque a gente não se acha pronto, a gente não se acha apto. Ou, às vezes, a gente acha que o chamado não é pra gente, né? Mas sempre vai existir uma voz, sempre vai existir um Deus que chama. Se Ele nos chamou à vida, Ele nos chama a realizar algo com essa vida. Então, esses chamados, eles são muito reais. E para que eu possa ouvir esses chamados, para que eu possa experimentar e responder esses chamados, né, experimentar a realização da minha vida por meio desses chamados, eu preciso me relacionar com Deus. Então, quando eu falo, existe alguém que chama, eu preciso olhar para esse alguém. Esse alguém é uma pessoa. Então, nós somos pessoas humanas. Quem chama é a pessoa divina. Então, entre pessoas, a gente precisa se relacionar. Então, eu, enquanto pessoa, Milena, me relaciono com você, Ana Paula, com você, Nice. Vocês também são pessoas humanas. E na nossa relação, a gente estabelece um vínculo. Sim. Um vínculo de amizade, né? Um vínculo de confiança, um vínculo de familiaridade. Isso passa pela nossa relação. E quando eu me relaciono com Deus, esse vínculo do meu relacionamento com Deus se chama religiosidade. Então, isso me coloca diante de algo que é transcendente. A religiosidade me permite olhar e reconhecer
quem chama. Ô Mi, deixa eu ver se eu entendi direito. Então a religiosidade, ela seria como se fosse uma forma da gente ir criando intimidade com esse Deus que chama para reconhecer melhor a voz. Seria mais ou menos isso? Porque eu fiquei pensando em chamados, né? Eu tenho 2 nenéns. E eles me chamam. Então, assim, o que eu fui lembrando? A Valentina que já fala, às vezes ela acorda e aí ela grita, mamãe, acordei! E aí eu vou e é alto, claro, em bom tom, que ela acordou e que ela quer ser tirada do berço. Mas aí, às vezes, ou o Tomás, que é mais novo, ou por estar doente, tá, alguma coisa, às vezes eles chamam baixinho, ou às vezes eles resmungam ali porque não tá muito bem. E aí, por eles serem meus filhos e eu tá ali todo dia, né, e tá ali cuidando deles desde que eles nasceram, se eles resmungam torto no berço, eu acordo. E aí eu vou lá ver o que tá acontecendo, porque que tá resmungando torto. Então, a religiosidade seria mais ou menos essa intimidade que você vai criando para você ouvir Deus quando grita, ouvir o chamado quando grita, mas também quando sussurra, quando... É mais ou menos por aí? Porque você consegue atender as necessidades dos seus filhos, porque você conhece os seus filhos. Quem nos conhece mais nessa vida? Né? Eu tenho pessoas que me conhecem muito. Então, assim, eu tenho o meu esposo que convive comigo, eu tenho, né, a minha família, eu tenho amigos que me conhecem profundamente, mas não me conhecem tudo. Porque as pessoas conhecem da gente aquilo que a gente se deixa apresentar, aquilo que a gente revela, né, para as pessoas. Agora, Deus, Ele não conhece só aquilo que eu revelo, Ele conhece o mais íntimo de mim. Então, aquilo que eu sou na minha profundidade, na minha existência. Ele me conhece antes mesmo que eu nascesse, ele já me conhecia. Então, assim, ele sabe da minha força, ele sabe a hora que eu vou sussurrar, ele sabe aonde eu posso, né, reclamar, mas... então, o que possibilita essa intimidade é essa relação que a gente estabelece. Então, por exemplo, você tá lá, você vai atender, você sabe o sussurro do seu filho, você escuta, né? Você sabe que ele não tá bem pelo jeitinho que ele olha. Você conhece os seus filhos. Então, Deus também nos conhece. Então, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Só que os seus filhos chamam, né? Sim. Mamãe, eu preciso disso. Mãe, né? Então, assim, nós muitas vezes não estabelecemos essa comunicação com Deus. Como que se dá essa comunicação com Deus? Por meio da oração. Então, assim, eu me relaciono com Deus, religiosidade. Só que a forma de eu conversar com Deus é orar. É a oração. Então, eu me torno próxima de Deus quando eu oro. Então, Deus vai conhecer a minha voz, Deus vai conhecer os meus gemidos, Deus vai conhecer os meus sorrisos. Quando eu converso, quando eu me deixo conhecer, quando eu me apresento, né? Também por meio da oração. Mi, várias linhas da psicologia, você é psicólogo também, né? De formação, mas também é logoterapeuta, né? Nossa teacher. Chique. Que orgulho ter essas alunas, gente. Olha... E a logoterapia, ela tem uma particularidade que é bem bacana, que é respeitar e até ajudar na terapia, ajuda a questão da religiosidade. Conta para nós um pouquinho como funciona isso na terapia, especificamente, a questão da religiosidade. No processo terapêutico, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque uma coisa é psicoterapia, outra coisa é religião, tá? E então a gente tem que diferenciar as duas coisas. Viktor Frankl, ele vai dizer que a psicoterapia, ela se ocupa da cura das almas, enquanto a religião, ela é responsável pela salvação das almas. Então, a diferença está aqui, né? Então, nós, enquanto psicoterapeutas, nós temos que nos ocupar de ajudar a curar as almas, as pessoas doentes, né? De resolver o problema das pessoas. A questão da salvação das almas não diz de nós, não é nosso trabalho, tá? Só que eu tenho que considerar que a pessoa humana, ela é uma totalidade. Então, a pessoa que vive uma religiosidade e que para ela essa experiência religiosa é um valor, quando ela passa por um problema, quando ela passa por uma crise existencial,
não tem como a gente dividir, como a gente falar, olha, você vem aqui que nós vamos cuidar, nós vamos tratar do seu problema. Só que a religiosidade você deixa na sua casa, você não traz para o processo terapêutico. Então, eu não tenho como partir a pessoa, porque o ser humano ele é inteiro, ele é um ser indivisível. Quando eu provoco essa cisão, quando eu tiro essa experiência que é um valor para a pessoa, eu estou provocando uma esquizofrenia, né? Eu tô provocando uma doença. Então, a logoterapia, ela nos possibilita acolher tudo aquilo que é humano. Não é que ela é uma abordagem religiosa, não é que ela permite que a gente trate o paciente por meio da religiosidade. Não, a gente vai tratar o paciente por meio da psicoterapia, né? Por meio daquilo que é o nosso instrumento, o nosso meio de trabalho. Só que nós temos que tratar o ser humano completo. Então, o que Viktor Frankl nos fala? Ele fala que nós temos que deixar a porta aberta para a transcendência. Se a pessoa quiser adentrar, né, ela pode, porque para além da nossa consciência, existe uma outra instância, que é essa instância da religiosidade, né, dessa vivência, dessa relação com Deus. Mas algumas pessoas, elas vão parar no batente da porta. E quando elas param no batente da porta, tá tudo bem. Agora, se ela ali contempla algo e quer avançar, quem somos nós para impedir essa experiência religiosa? Então, eu vejo casos, né? Você me perguntou da clínica, de pessoas que chegam para mim e que já passaram por outros profissionais de outras abordagens, né? E para outras abordagens, a experiência religiosa, algumas vezes, é vista até como uma doença, uma neurose. E, na verdade, Frankl não vê dessa forma. Ele vê como uma força, como um recurso espiritual, como uma força para que a pessoa possa enfrentar a vida, né? Então, a gente não vai prescrever religião para ninguém. Mas se aquilo é força, eu preciso acolher. As pessoas, às vezes, chegam para a gente no processo terapêutico como se elas não pudessem tratar disso, sendo que é valor. Então, assim, quando elas percebem que elas podem trazer as experiências religiosas para o setting terapêutico, qual que é a sensação? É de integrar aquilo que ela é. Uma sensação de que aqui eu posso ser a pessoa inteira. Aqui eu posso me apresentar naquilo que eu sou, eu posso revelar a minha verdade. Então, isso já contribui para o processo terapêutico imensamente, né? Porque nós não podemos negar aquilo que é especificamente humano. E essa experiência da religiosidade é especificamente humana, né? Só as pessoas humanas podem realizar isso. Os animais não conseguem. Ninguém vê um animalzinho, né, conversando com Deus, adorando um Deus, louvando, né? Mas o ser humano, sim. Então, essa experiência religiosa, ela diz de nós, seres humanos. Então, tudo aquilo que é especificamente humano, a gente pode tratar no processo terapêutico, fazendo essa devida diferenciação, né? E tem uma questão importante que Frankl pede um cuidado para os logoterapeutas, que a gente não atrapalhe o trabalho dos padres, dos pastores, de quem quer que seja, né? Porque também independente da religião da pessoa, porque tem uma diferença, tá? Religiosidade é a relação que eu estabeleço com Deus. Religião é um conjunto de crenças. É algo que está ali instituído, né? E que eu vou viver ali numa instituição, na igreja. Então, tem uma série de coisas que passa por essa experiência pela vivência da religião. Então, existe também uma diferença. A forma como a pessoa vive a religiosidade é essa relação que ela estabelece com Deus. Agora, independente da religião que ela professa, tá? A gente vai encaminhar. Então, se eu tenho uma pessoa que é católica e eu tô com um problema que é de ordem religiosa, eu vou encaminhar para um diretor espiritual. Então, não cabe a mim, enquanto psicóloga, enquanto logoterapeuta, adentrar naquela área que não é minha. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade enquanto profissionais, né? Mas temos que ter também a responsabilidade enquanto profissionais que cuidam de seres humanos de não apartar a religiosidade da vida humana.
Sim. Eu, num período aí da minha vida da faculdade, eu tive um grande problema com isso. Eu fiquei bem mal na época que eu tava na faculdade e eu precisei entrar no processo terapêutico e tudo mais. E aí eu fui em alguns, não foi só um, né? Eu tive que procurar bastante até achar um que não fizesse isso. Eu fui em alguns profissionais que eles tentavam tirar de mim essa questão religiosa. E isso me doía muito, me fazia muito mal, porque eu queria resolver algumas coisas. E da maneira que eu tava, eu sempre fui católica e tudo mais, então assim, viver a minha fé era basicamente a única coisa que me ajudava até ali, né? E aí eu procuro alguém para me ajudar a melhorar um pouco mais, né? A fé era a única coisa que estava me sustentando para eu não largar tudo, mas eu ainda precisava melhorar porque eu não estava bem. Aí eu chegava dentro do consultório de alguém que precisava me ajudar, que eu achava que ia me ajudar, e aí parece que a pessoa queria tirar a única coisa que estava me sustentando. Então, assim, até que eu encontrei uma pessoa que realmente acolhia a fé, que via naquilo o valor que eu via e que foi me ajudando nas outras áreas, porque a minha área religiosa estava bem resolvida, mas foi me ajudando nas outras sem negar. E aí eu consegui melhorar, mas assim, foi bem pesado pra mim quando tentaram tirar a minha fé ali dentro, né? E isso é muito comum, Ana Paula, isso acontece muito, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, num processo terapêutico, né? De eu chegar e de eu colocar, e a psicóloga dizia assim pra mim, mas sem a religião, como que você vê essa situação? Tira a religião da situação, vamos ver sem a religião. Eu falava, mas não dá pra tirar. Não dá, porque a minha experiência, né, com essa realidade passa pela religião. O meu conflito passa muitas vezes pela religião. Então, eu preciso considerar que a religião é um valor para mim. Porque todas as vezes que a gente toma uma decisão que vai na contramão de algo que é um valor para a gente também produz sofrimento. Percebe que o ser humano é danado, né? O ser humano, ele pode, assim, ele vive em busca de sentido, ele vive em busca de realização, mas é um ser, assim, que provoca sofrimento à torta e à direita. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque algumas decisões podem produzir sofrimentos, algumas buscas, né, erradas. Quando a gente busca a si mesmo, né, que aí a gente está se fechando no egoísmo e não está vivendo aquilo que é próprio da essência, que é a abertura, isso vai produzir sofrimento, isso vai produzir vazio existencial. E quando eu tomo alguma decisão que vai na contramão de um valor, isso também produz sofrimento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a hora que eu falo para você, tira a religião. Então, ao invés de somar uma força, de trazer algo que é forte em você e que é saudável em você, para te ajudar a recrutar as suas forças para enfrentar o problema que você está passando, eu estou tirando algo que é valioso para você. Então, aí, terapeuticamente, eu, enquanto profissional, posso estar até causando um problema para você. Aí, eu posso piorar a situação. E aí, a responsabilidade também do profissional que faz isso. Sim. Mas, infelizmente, como você falou, no período da faculdade, as faculdades, elas não formam profissionais para olhar o ser humano na sua integralidade, né? Mesmo os cursos, por exemplo, como psicologia e outros cursos da área humana, há um reducionismo muito grande hoje na formação dos profissionais que cuidam de pessoas, né? A gente é formado a ver o ser humano por partes, recortada. Então, vamos pegar hoje a realidade da medicina, né? Há uma especificidade muito grande. Então, o médico se forma médico, mas depois ele vai estudando, ele vai se aperfeiçoando. Até aqui, ok, ele faz uma residência, ele se especializa numa área, eu sou neurologista, eu sou psiquiatra, né? Eu sou cardiologista, mas depois eles vão se especificando tanto que deixam de ver a pessoa toda. Então, assim, às vezes ele é especialista no osso do dedinho da mão. Às vezes ele é especialista, né, do fio do cabelo. Então, só que esse cabelo está numa pessoa, esse dedinho está numa pessoa. Então, eu preciso ter a condição de olhar a pessoa na inteireza que ela é. Eu sei que o problema é no dedinho e eu tenho a condição, eu tenho a habilidade, o conhecimento, o estudo para tratar do dedinho. Que bom! Mas tem que considerar que o dedinho está numa pessoa. Porque senão o que acontece? Eu começo a tratar a doença e não a pessoa. Isso é muito pobre.
né? Eu acho que um profissional que trata da doença e perde de vista a pessoa, ele perde de vista a identidade profissional dele enquanto um chamado existencial. Isso é muito sério, né? Porque nós somos pessoas. Então, enquanto profissionais que cuidam de gente, eu tenho que considerar a pessoa na sua totalidade. E a religiosidade, e a religiosidade é uma forma de ser pessoa. Sim. Nem todos vivem. É bonito, né? Dos profissionais não tratarem a doença. A gente mesmo, leigos, que vai ao médico, você vai sempre na sua cabeça de tratar a doença, né? E é muito amplo, é muito bonito isso, de tratar a pessoa que está doente e não a doença em si. Exato. Que bonito isso, Milena. Viktor Frankl, ele dizia que se não fosse para ser dessa forma, não valeria a pena ser médico, né? Ele fala que esse é o credo psiquiátrico dele. Ele era neuropsiquiatra e que se fosse para tratar doença, não valeria a pena ser profissional. Sim. Porque ele era profissional para tratar as pessoas. Então, isso para mim é uma escola de vida, né? Então, quando a gente considera a pessoa de uma forma integral, eu tenho que considerar tudo que é importante para ela, o que é valor para ela, ainda que seja diferente dos meus valores. Para mim, é muito satisfatório quando chega alguém para buscar a minha ajuda e que vive a mesma fé que eu vivo. Mas, às vezes, as pessoas não vivem e está tudo bem, né? Então, assim, e ainda assim, Frankl vai falar que a gente pode considerar a fé no sentido, porque a gente nunca vai perder a fé como parte do processo terapêutico. Mesmo que ela não tenha uma fé na divindade, ela acreditando que existe um sentido, isso coloca ela de encontro com a transcendência. Porque o sentido da vida é Deus. Sim. Frankl coloca dessa forma. Então, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mesmo que ela não viva uma religiosidade, Deus ele vai estar sempre presente. Primeiro porque essa pessoa existe. Então, se essa pessoa existe, Deus já passou pela realidade dela. Ele é o criador, né? Pois é, então assim... Acreditando ou não. Acreditando ou não. Ela pode até ter vindo da explosão do Big Bang, né? Mas alguém fez a explosão acontecer, né? Sim. Então, assim, é uma realidade que não dá para negar, né? É uma realidade existencial. Sim. Eu acho... A gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, Milena, infelizmente. Passou muito rápido. Já estamos caminhando para o final. Queria ficar aqui mais 4 horas conversando com você, pelo menos. Mas a gente marca outros, tá bom? Combinado. Mas sobre essa relação, né, da pessoa que não acredita, eu acho legal uma das coisas que você colocou na sua aula, que você mostrou pra gente aqui antes, que é a história do cientista com a luneta procurando um planeta. Ah, é muito boa essa história, eu vou contar e você comenta. Conte. Então, gente, ela colocou essa história que um cientista estava com uma luneta procurando um planeta e estava ali muito chateado porque não encontrava esse planeta. E aí ele estava procurando o planeta Terra e não encontrava o planeta Terra, não conseguia ver da luneta o planeta Terra, e até que alguém falou para ele: olha, vai no sábio, o sábio vai conseguir te falar aonde está esse planeta. E ele foi no sábio e falou: sábio, eu não consigo encontrar o planeta Terra. Aí ele falou: e onde você apoiou a sua luneta? Na Terra. Ah, então tá aí a tua resposta. É por aí? É por aí. Às vezes a gente procura tanto fora, né? Algumas respostas, e essas respostas elas estão embaixo dos nossos pés. Às vezes essas respostas estão no nosso coração, às vezes essas respostas estão falando, estão se mostrando, revelando, né? Esse sentido que a gente às vezes está buscando em tantas coisas, às vezes a gente busca em tantas coisas materiais, inclusive, né? Essa realização, essa felicidade. E, na verdade, isso às vezes está mais perto de nós do que a gente imagina, né? Então, Deus, ele é íntimo de nós. Ele está no nosso interior, ele fala na nossa consciência. Então, às vezes, a gente está buscando Deus tão longe, um Deus tão distante, e Deus, ele está tão perto, né? Eu acho que esse exemplo, essa história diz disso, né? Ele estava procurando o planeta Terra, mas o planeta Terra estava ali. Ele estava com os pés no planeta Terra, né? É que nem quando a gente está com o celular no ouvido procurando o celular. Isso é verdade, isso acontece. Então, assim, algumas buscas, né?
elas estão mais fáceis de achar do que a gente imagina, né? Só que a gente precisa olhar na direção certa. Às vezes a gente está olhando na direção errada. Então, quando eu busco sentido, olhando para mim mesmo, né, tentando só satisfazer as minhas necessidades, eu não vou chegar no sentido. Eu vou encontrar algumas realizações, eu vou ter momentos de realização, vou ter momentos de prazer, mas isso não vai realizar, não vai saciar minha alma por inteiro, né? Então, o que realiza? O que nos dá uma realização completa, inteira de sentido? É quando eu me coloco de uma forma autotranscendente, é quando eu escuto um chamado da vida e eu respondo a esses chamados e eu vou me aproximando daquilo que eu nasci para ser. Porque se esse chamado existe na minha vida desde antes de eu nascer, então, quando eu estou aqui vivendo, eu tenho que buscar ser aquilo que estava designado para mim, né? Eu tenho que ir descobrindo esse caminho e realizando a minha vida dessa forma. Então, isso vai me aproximando do sentido. Então, eu vejo que o sentido, ele é algo a ser descoberto. Só que não é algo para a gente ficar procurando com uma luneta, né? Como às vezes a gente fica fixado, mas qual é o sentido da minha vida, né? Como que eu vou aproximar, né, aquilo que eu recebi como chamado, do sentido. Às vezes a gente fica se perguntando e não consegue perceber que o sentido está mais perto do que a gente imagina, né? Sim. E quando a gente pensa nessa relação com Deus, é a mesma coisa. Às vezes a gente está buscando um Deus tão longe, um Deus que criou o mundo, né? Criador do céu e da terra, está lá no universo. Quando a gente é criança, a gente tem essa ideia, né? De que a gente imagina Deus lá no céu, né? Uhum. Então, assim, o universo passa as camadas do universo e aí Deus está lá, né? E na verdade, ele é um Deus presente. Eu gosto muito, tem uma definição que Frankl traz para nós, que por meio do amor, a gente pode estar junto a. Então, assim, o amor nos possibilita estar junto a outra pessoa na existência. Então, quando eu me relaciono com Deus, que é uma pessoa divina, né, e eu tenho uma relação de intimidade com Ele, Ele está presente em mim, ainda que eu não possa ver, ainda que eu não possa tocar, né? Então, por exemplo, a Anice é sua mãe. Você sabe que ela te ama e que ela cuida de você, ainda que às vezes ela tenha que puxar a sua orelha. Sim, né? Ela puxa mesmo. Muitas vezes. Isso é importante. Agora não mais. Ai, que bom. Isso é importante. Melhorei, evoluí. Então, assim, ela é sua mãe e agora ela está aqui, pertinho de você. Mas vamos pensar que a Anice vai fazer uma viagem, vai ficar 1 ano aí viajando longe daqui, isso é né? bom, isso é bom. Vamos pensar. Eu vou atrás. Vamos pensar que ela saia para viajar, né? E aí você vai sentir saudade da Anice. Você vai sentir saudade dela, você vai ter vontade de dar um abraço nela, né? De poder acontecer alguma coisa, você quer deitar no colinho dela para você chorar e ela não vai estar aqui. Só que, mesmo ela não estando presente fisicamente, você tem certeza do amor dela, de mãe. Você sabe que ela tá lá na viagem dela e que ela tá... você pode contar com ela. Você sabe, ela não deixa de ser sua mãe porque ela tá viajando, ela não deixa de te amar porque ela não tá na sua presença e ela não deixa de ser um apoio para você porque ela não está do seu lado nesse momento. Uhum. Porque existencialmente ela é uma presença, ela é uma figura forte na sua existência, porque você tem um vínculo com ela, tá? Agora, com Deus, como que a gente pensa isso? Deus, ele não é uma figura que eu posso tocar, né? É claro que tem algumas experiências que a gente até consegue se aproximar, mas assim, Deus, ele é tão grande que às vezes os nossos olhos não suportam nem enxergar, né? É um brilho tão forte, se o sentido dá aquela só, né? Às vezes a vida vai sinalizando, vai faiscando, a gente vai vendo uns pequenos lampejos, uns pequenos brilhos do sentido, a gente já sabe para onde se direcionar. Deus, ele é a própria luz, né? Mas ele não pode, ele não é materializado. Então, assim, a forma de eu me relacionar com Deus é por meio dos vínculos que eu estabeleço com Ele. E é existencial. Então, é por meio da fé, é por meio da oração, né? É quando eu consigo me colocar diante dele e apresentar aquilo que eu sou na minha realidade. É quando eu consigo experimentar o amor. Então, quando eu experimento o amor, Deus é o próprio amor. Então, isso me ajuda a ter aquela certeza de que mesmo eu não conseguindo colocar Deus aqui do meu lado, como a gente sentado para conversar, ele está
a todo tempo, né? Sim. Ele é onipresente. Quando a gente pensa nessa onipresença, né? Ele está em todos os lugares, está em todas as partes. Ele é. Então, assim, não tem como ele não ser, né? E quando a gente pensa em caminhos para poder encontrar Deus, nós temos alguns caminhos, que é interessante, mesmo para aqueles que não vivem a religiosidade, que é quando a gente tem uma experiência com a beleza, porque Deus, ele é o belo, ele é a própria beleza. Então, quando eu contemplo algo belo, né? Quando eu tenho uma experiência transcendente, quando eu estou diante de um bem, quando eu realizo o bem, quando eu experimento o bem verdadeiramente, então Deus é o próprio bem, né? Quando eu me coloco a realizar coisas e a experimentar coisas que geram vida, Deus é a vida, né? É o caminho, a verdade, a vida. Então, quando eu estou diante da verdade, mesmo que eu não esteja rezando, mesmo que eu não esteja com uma Bíblia debaixo do braço, mesmo que eu não esteja numa igreja, num templo religioso, eu estou num caminho de encontro com Deus. Então, assim, existem esses caminhos e a gente precisa também usar desses caminhos, porque isso nos aproxima de Deus, né? Isso faz com que a gente tenha uma experiência de Deus nas outras áreas da nossa vida, porque é muito comum a gente pensar que para que eu tenha uma experiência de Deus, eu tenho que entrar numa igreja, rezar, participar ali de um rito, da missa, rezar um terço, né? Isso, é claro, nós devemos fazer, até porque nós vivemos uma religião e isso faz parte da nossa profissão de fé. Sim. Mas Deus, ele é uma presença que ele está na nossa existência em todos os lugares. Então, enquanto uma pessoa religiosa, enquanto uma pessoa que tem intimidade com Deus, Deus não vai se manifestar na minha vida só quando eu estou na igreja ou quando eu estou num retiro. Deus, ele vai se manifestar na minha vida quando eu estou lá no meu trabalho, quando eu estou cuidando dos meus filhos em casa, quando eu estou fazendo a minha viagem, quando eu estou em missão. Então, assim, Deus, ele é presente, ele é uma presença presente, ele é uma presença viva, ele é real. Então, sim, assim, só que eu só vou conseguir perceber isso quando eu o busco, porque sou eu que busco, ele está sempre ali, né? Então, a Terra, ela está sempre aqui. Se eu não ficar procurando, né? Se eu não me dispor a olhar para ela, eu não vou nem perceber que eu estou em cima do planeta Terra, né? Então, a gente tem que buscar Deus. Isso faz parte também do nosso chamado, né? Enquanto criaturas, enquanto filhos, enquanto pessoas que nascemos para viver o amor, né? Para a gente conseguir também realizar a nossa missão, a gente precisa olhar para Deus, que é amor. Então, se eu quero aprender algo, por exemplo, que você faz, eu tenho que olhar você até que eu consiga me aperfeiçoando, eu vou me assemelhando, né, na minha atitude àquilo que você está realizando. Então, se eu quero viver o amor, eu tenho que me assemelhar, eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que ter experiências desse amor para que eu consiga amar aqui, né, para que eu consiga realizar a minha missão dentro daquilo que é o propósito de Deus para nós, né? E Deus sendo o bem, Deus sendo a verdade, o amor, a beleza, ele não vai querer coisas diferentes disso para nossa existência, né? Então, todas as vezes que a gente se distancia dessas realidades que são humanas, a gente também está se distanciando de Deus, né? Quando a gente se mistura aí nessas feiuras do mundo, quando a gente começa a viver uma vida de mentiras e se distancia da verdade, quando a gente começa, né, a realizar coisas que não é para o bem do outro, mas é só para o nosso próprio bem. Então, isso me distancia de Deus. Então, o que a gente tem que pensar? Assim como quando eu me fecho em mim mesma e atendo só as minhas necessidades egoístas e deixo de me colocar à disposição do outro, eu me distancio do sentido. Quando eu me distancio dessas realidades humanas, eu também me distancio de Deus. Então, quanto mais humano eu buscar ser, quanto mais eu realizar a minha existência enquanto pessoa humana, mais eu vou me aproximar de Deus. Porque eu nunca vou ser Deus. A nossa natureza é diferente. Eu sou humana, ele é divino. Então, assim, mas eu posso estar próxima, eu posso me assemelhar a ele, eu posso buscar isso de uma certa forma, né? Dentro das nossas limitações humanas. Existe até onde a gente pode ir. E nós devemos fazer isso.
né? Nós devemos buscar, porque senão nós nunca vamos nos realizar. Se enquanto pessoas nós buscamos sentido, nós somos movidos pela vontade de sentido, e se existe um sentido último da nossa existência que a gente precisa encontrar, que a gente pode encontrar, que está para além da porta, né? Daquele batente, para que eu possa encontrar esse sentido último, eu não vou fazer isso só com a vontade de sentido, eu tenho que fazer isso por meio da religião. Então, a religião é a vontade de sentido última, né? E aí Frankl diz uma coisa muito bonita. Ele vai falar que o homem religioso, a pessoa que vive uma religião, que pratica, né, que vive uma fé, ele recebe a vida como um mandato. Então, ele ouve a voz da consciência, ele ouve a voz da transcendência. Então, consequentemente, a pessoa que vive uma religiosidade, ela vai estar muito mais próxima de realizar o sentido, de encontrar o sentido da vida, do que aquelas pessoas que não vivem a religião. Sim. Que riqueza. Tô até meio abalada agora. Deus é a verdade, a bondade e o belo. Então, quanto mais a gente viver o que é verdadeiro, o que é belo e o que é bom, humanamente falando, mais a gente se aproxima de Deus. Quando Exato. ela falava sobre isso, me veio isso no coração. Quanto mais humano eu for, quanto mais eu fizer aquilo que eu sou chamado a ser dentro, né, da verdade até que você falou, mais eu me aproximo de Deus. Mais eu me aproximo Então, de a nossa humanidade, ela nos leva para o céu. Exato. Bem vivida. E quando, vivida. Bem vivida. Quando eu penso nessa humanidade, me vem muito Madre Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa de Calcutá, ela é um exemplo de humanidade para mim, né? Tanto que ela foi até escolhida para receber o Prêmio Nobel da Paz, de tantos feitos que ela fez, né, pela humanidade. Só que ela era uma mulher frágil, ela era uma mulher franzina, ela era uma mulher debilitada fisicamente. Se a gente olhar para o organismo biológico, ela tinha uma doença, ela tinha deformidades físicas nas articulações, nos pés, na coluna. Ela tinha um sofrimento psíquico muito grande, ela passou por 50 anos numa noite escura, que é uma depressão, né? Então, assim, ela tinha necessidades biológicas e psíquicas que justificavam ela ter se fechado e ter vivido uma vida só ali na cama e no quarto dela. Essa mulher andou o mundo com os pés deformados. Essa mulher, ela realizou o bem a todo tempo. E o que aconteceu com ela? Por meio das entregas dela, ela não instituiu só uma ordem religiosa, ela se elevou. Então, quando a gente pensa em ser humano, ela viveu os chamados, ela respondeu aos chamados da vida dela, sem olhar para ela de uma forma autotranscendente. Ela enfrentou os sofrimentos, as próprias dores, para poder servir o outro e para poder servir a Deus, porque a religiosidade era um valor para ela, e com isso ela foi se elevando. Ela foi se elevando até que ela chegou à santidade, ela chegou no céu. Então, quando a Anice fala de que quanto mais humanos, é nesse sentido, porque quando eu realizo aquilo que é próprio da minha humanidade, eu me elevo. E a gente tem que se elevar, porque se a nossa busca é pelo céu, a gente tem que buscar a santidade. Santidade vem de são. Então, quanto mais são eu for, quanto mais saudável, quanto mais inteiro eu for, né, mais perto de Deus eu estou. Então, Madre Teresa de Calcutá, para mim, é um grande exemplo, né, nesse sentido de humanidade. Nos coloca a ver que a santidade não é simplesmente só rezar, que rezar é muito importante, mas é agir no mundo, é responder bem aquilo que Deus nos chama a fazer no mundo e a ser no mundo. Exato. Milena. Nossa Senhora, que dia. Ai, Milena, eu queria te agradecer da sua disponibilidade, de você ter vindo aqui respondido a esse chamado, que nos trouxe tanto valor, né? Nos realizou você, mas nos realizou também, nos formou, nos ensinou muito, então queria te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito, não só a nós que estamos aqui conversando, que já enriqueceu muito a nossa vida, mas a todo mundo que for assistir esse podcast. Então fica meu muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui realizando a missão junto com vocês. Agradeço a sua paciência, a sua presença, né, a amorosidade para comigo. Agradeço também a Anice, que é uma presença firme também, uma presença forte na minha vida, viu? Você pode até viajar
viajar, mas você está sempre presente na minha vida. E agradeço a Deus, né, pela possibilidade também de estar aqui e de poder levar essa mensagem para vocês, né? Porque a religiosidade, ela é importante, ela é algo especificamente humano, e sem essa experiência, sem essa vivência, vai faltar, né? A nossa alma, ela tem sede. Ela tem sede de Deus, ela tem sede de algo que não é material. A minha sede do corpo eu sacio com a água, mas a sede da minha alma não vou conseguir saciar com água nenhuma, né? A gente precisa de Deus, então que a gente possa reconhecer essa necessidade existencial que nós temos, né? Para que a gente possa ser feliz. A gente busca tanto a felicidade, mas às vezes a gente busca uma felicidade longe de Deus. Sim. Então, eu estou muito feliz de poder dizer aqui hoje para vocês e de poder refletir sobre isso, né? Que nós nascemos sim e temos a possibilidade de viver toda a felicidade do mundo, mas isso não pode ser feito distante de Deus, né? Ai, muito obrigada, Mi. Muito obrigada. Obrigada, Nice, por ter ficado aqui até agora também. Imagina que eu ia embora, né? Não vai, né? Não vai embora. E eu queria agradecer a você que nos acompanhou mais um episódio do nosso podcast, a conhecer um pouco mais das riquezas do nosso povo que está aqui, gente, que tem tanto, às vezes a gente busca tão longe, e o nosso povo que está aqui do nosso lado tem tanto a nos oferecer, tanto a nos ajudar. Então, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio. Se você gostou, curte, compartilha, manda para quem você acha que está precisando ouvir um pouco, né, sobre o sentido, sobre essa busca, sobre a busca de Deus. E algo que ficou no meu coração, que eu vou propor aqui para a gente refletir no final, é que se você está se perguntando ainda se é o seu momento de buscar a Deus, faça as 3 perguntinhas que a Milena falou do Rabino Hillel. Se não agora, quando? Se não eu, quem? Era ao contrário, né? Se não eu, quem buscar a Deus? Se não agora, quando? E se eu faço por mim mesmo, quem sou eu? Então, é o momento de buscar o Senhor, é o momento de ter essa intimidade, de responder aos chamados da vida. Muito obrigado por ter estado aqui conosco novamente. Encontro vocês no nosso próximo episódio do Diga Sim Podcast. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo encontro. Até mais!